Vamos lá. Boa noite, Rogério. Eu poderia começar as perguntas. Queria saber de você os protestos que vêm acontecendo nos últimos dias, as faixas que foram colocadas na manhã de hoje. Como é que você, um profissional do futebol experiente como atleta, como jogador, como é que você vê esse momento dessa pressão do torcedor do Bahia? Você acha tudo isso justo, injusto? Isso atrapalha seu trabalho? Isso atrapalha o time em campo? Queria que você falasse para o torcedor o que acontece do lado de cá de vocês em relação a esses protestos. Bom, boa noite. Eu não vi as faixas, mas citaram alguns cartazes que foram colocados, retirados, né? Eu vejo sempre como uma democracia as pessoas expressarem as suas opiniões, né? Eu entendo a tristeza do torcedor, porque a gente também carrega essa tristeza por ter um jogo, já no último jogo, com tantas oportunidades da bola entrar, ela não entrou. Hoje, com tantas oportunidades de decidir o jogo e ela não entra. É um momento difícil, é um momento de baixa, onde nós, apesar de fazer hoje, eu acho que muito bom jogo, até melhor do que o último da Copa do Brasil, a gente não vem conseguindo vencer. Isso é frustrante para o torcedor, assim como é frustrante para a gente, né? Nós somos profissionais e a gente continua sempre tentando trabalhar, motivar, criar novas alternativas, trocar algumas coisas, jogar como nós jogamos contra o Remo, de acordo com o que o jogo pedia naquele dia. E hoje eu lamento, porque eu trabalho muito todos os dias, me dedico muito ao clube, gosto muito do clube. Acho um espetáculo trabalhar num estádio como esse, com uma torcida que vem, que comparece, que incentiva, que está sempre presente. Isso é inegável, a gente não pode tirar o mérito do torcedor. Entendo a frustração de não conseguir pontuar mais do que a gente pontuou. Eu acho que fugiu muito essa eliminação para o Remo, pesou bastante. Agora, é um momento difícil para todos e que a gente tem que tentar se manter firme, porque através do Campeonato Brasileiro e parece estar um campeonato muito equilibrado, com muitas equipes jogando numa mesma faixa de tabela. Eu gostaria muito que o torcedor apoiasse sempre durante todo o jogo, os 90 minutos. Entendo que já quinto jogo no Brasileiro, acho que a gente não ganha, né? Acho que são 3 empates e 2 derrotas. Agora, em matéria do que nós geramos de jogo, de oportunidade, tudo, eu acho que nós merecíamos sair vencedores no jogo de hoje. Agora, temos que conviver. Essa bola que dá na trave e sai com aqueles 5 centímetros de diferença, né? Eles dão uma direção e o torcedor está chateado com os resultados. Eu entendo que é um torcedor que vem ao estádio, que comparece, tem sempre desde que eu estou aqui ao menos, né? Eu não lembro antes, mas desde que eu estou aqui, tá sempre entre as 4, 5 maiores torcidas do Brasil. Eu gostaria que eles gostassem do trabalho, como eu também gosto deles. É uma atmosfera muito bacana que se cria aqui sempre. Se os jogadores sentem, é claro, só se você se colocar como profissional. Eu entendo o lado do torcedor, entendo o lado dos jogadores, o que eles sentem também. Lamento, mas é um momento de baixo que a gente tem que tentar transformar essas chances de gol o mais rápido possível em gol e conseguir conquistar um triunfo para que também o torcedor volte a estar presente durante o jogo todo com a gente. Boa noite, Rogério. Hoje, como você falou, o Bahia realmente foi melhor do que a última partida, jogou bem, criou oportunidades, mas falta ainda aquele refino lá na frente em certos momentos. E falando do refino, eu queria me referir especificamente ao Sanabria, Sim. que entrou no segundo tempo, fazendo muito bem, muitas oportunidades, e esse refino no final, questão de passe, a última decisão, ele teve decisões melhores. Então, por que o Sanabria poderia não ter mais oportunidades, mais sequência de titularidade? Olha, ele pode estar presente no próximo jogo, ele vem entrando sempre ultimamente nos jogos, vem melhorando. O Sanabria no 1 contra 1, ele é muito habilidoso, né? Hoje ele entrou pela esquerda, depois veio pela direita e conseguiu ganhar vantagem aqui pela direita, né? Tem o Puga, tem Ademir e tem o Kiki, né? O Kiki hoje pelo contrato não pôde jogar. Infelizmente o Cauê, que eu ia trazer para o jogo, teve um incômodozinho na coxa que o afastou. Eu precisava desse quarto ponto, já que o Kiki não estava, mas ele teve um incômodo na coxa no jogo contra o América. No jogo contra o América do Sub-20, então não tinha esse ponto. Tivemos que manter o Pulga até o final por isso. Mas o Sanabria hoje fez um belíssimo jogo, parte ofensiva, 1 contra 1, assistência. Teve uma só que ele cortou para dentro e ficou um pouco indeciso e chutou de esquerda, que ele poderia ter dado, mas ele ajudou muito a gente no dia de hoje. Ele faz parte do grupo, tem sempre, né, tá sempre entrando nos jogos e nada impede que ele comece jogando no próximo jogo, sim. Eu acho que ele, como Ademir, como Pulga, como Kiki, como Cauê, todos têm a oportunidade de ou tem a confiança de todos para poder entrar. No jogo de 1 contra 1 ofensivo, ele é muito bom. Boa noite, Rogério. Você acabou de citar aí as oportunidades que o Bahia perde. E a gente tem visto isso. O jogo contra o Remo foi assim. O jogo de hoje foi assim. Outros jogos. Seguramente o Bahia está entre os 3 times do Campeonato Brasileiro que mais perde gol. De repente, você precisa de mais peças nessa janela para que melhore essa qualidade do Bahia? Olha, não sou só eu, qualquer time. Quanto, logicamente, mais opções você tiver, você tem mais recursos. Mas eu não acho que hoje, por exemplo, a cabeçada do Everaldo que deu na trave, ele foi no limite. A jogada do Caio, uma jogada bonita, um giro, né, um tapa no espaço, cruzamento perfeito. Isso aí a gente trabalha todo dia, vocês devem acompanhar esses cruzamentos. O Everaldo chegou no limite, ele fez tudo o que ele podia, correto no cabeceio. Mas
Aí é o imponderável daquele detalhe dos centímetros que ela dá na trave para sair, né? Tivemos a do Pulga, cara a cara, tivemos a do Pulga. O Nestor, eu vou dizer uma coisa pra você, ele treina todos os dias esse tipo de finalização. A que sobrou no jogo de hoje, sobrou não, né? Que ele constrói a jogada, né? O Sanabria dá, ele tira pra esquerda, eu acho que tá dentro da área a bola, não tenho certeza, mas se não tá dentro da área, tá dentro da meia-lua. E ele acerta todas. Hoje a bola passou isso aqui da trave. Então, em matéria de volume, foi um jogo bem construído. Nós temos todas as alternativas. Botamos 2 pontas com 2 9s dentro da área. Jogamos Nico para fazer exatamente a função que o Juba faz normalmente, que é vir pro meio para não perder esse volume de meio. Trocamos Canu de lado, baixamos primeiro, jogamos Iago na frente. Voltamos com o Iago para se manter a 3, para não correr o risco ou diminuir o risco dos contra-ataques. Mas pouco, eles criaram muito pouco no dia de hoje. E nós tivemos a do Everton no primeiro tempo, né? A ajeitada do William pro Everton. Agora, isso ele não dá pra gente controlar. E eu não posso, vou reclamar, o que eu vou reclamar dos caras? Eles se dedicaram, correram, se esforçaram, acabaram mortos de cansado. Nós tivemos todas as oportunidades de vencer. Infelizmente não aconteceu e a gente amaga perda de pontos. Poderíamos estar hoje de novo, mais uma oportunidade na 4ª posição. Agora, eu não posso... O plano de jogo foi bem executado, os jogadores fizeram bem, mas no momento crucial, infelizmente, a bola nós não conseguimos fazer o segundo gol. Rogério, queria... Não é que você não responda objetivamente, tá? Mas com a sinceridade que lhe é peculiar. A gente já perguntou isso várias vezes, mas o clamor popular é tão grande que saindo de você é diferente de eu falar ou de qualquer um aqui nessa sala falar. Seu elenco está no teto, só tem isso para dar, para oferecer como espetáculo de futebol, como jogo de futebol, como compreensão de técnica, de tática. Seu trabalho como treinador está no limite, está esgotado. O fato de você ter 3 anos no Bahia lhe deixou acomodado, preguiçoso, relaxado, e por isso o trabalho está tendo esses resultados, está passando esses perrengues? Ou o que é que de coração você pode dizer bem reto? Porque assim, criticar é de cada um. Eu tenho apanhado porque acham que eu sou seu embaixador, não sou. Perguntaram quanto você me pagava, quanto o City me pagava, quanto me pagavam para eu não debater, brigar contigo. Eu tô aqui para lhe perguntar. Então essa é a minha função, te perguntar. Claro. Então as perguntas do torcedor esse miserável é teimoso. Ele não troca, bota A quando tem que botar B. Os trabalhos dele já esgotou, já chegou ao limite, não tem mais nada para dar. E tal. Então eu tenho que perguntar isso a você. Tá. Você se sente no limite, você se sente esgotado, o elenco no limite, o elenco não tem mais nada para dar? Eu acho o elenco trabalha muito. Se o meu limite for o que aconteceu hoje, então esse realmente é o limite. De ter 8 oportunidades claríssimas de gol, 7 oportunidades. Acho que eu nem vi quanto acabou em finalização, mas foi uma diferença absurda em controle de jogo. Não sei. Então, assim, o que eu não consigo controlar é a bola entrar ou não. Né? Momentos-chave da competição, a eliminação para o Higgins. A gente tinha ausência de David, sofreu muito na construção. Eles deixaram o Gabriel livre na hora de construir. O ponto forte, eu já falei do Gabriel, o jogo aéreo, ele tem muitas coisas, muitas virtudes, mas na construção nós sofremos um pouco. E eu acho que o que saiu do tom foi o jogo do Remo. Eu acho que a derrota aqui por 3-1, por mais que nós controlamos o jogo, e o resultado, ele é preponderante no final. A análise é feita do resultado. E eu trabalho muito todos os dias. Eles são provas. Eu entro... Sei lá, eu saio de casa às 7 da manhã, eu chego às 7h45, 7h50 para trabalhar. Eu dou o treino, eu monto o treino, eu e minha comissão técnica. Eu assisto o treino pós o treino. Eu assisto o adversário. Eu apresento as correções. Eu estudo a melhor maneira para jogar contra cada adversário. A gente, em casa, invariavelmente, com um ou outro jogo, nós não somos preponderantes, dominantes, temos quase sempre as melhores oportunidades. Agora, claro, enfrentamos também alguns times que no momento parecem um pouco superiores. Por exemplo, o Cruzeiro, é um time muito bom, foi lá, empatou ontem com o Palmeiras, teve as suas oportunidades também. Você pega um Flamengo, às vezes, um Palmeiras, que é um time competitivo, e mesmo assim nós somos dominantes em muitas circunstâncias dessas. Então, assim, se o teto é você ter todas as possibilidades de ganhar o jogo e ela não entrar, circunstancialmente, por ela bater uma bola na trave, por o goleiro fazer uma defesa, um milagre, por você ter mais 4, 5 oportunidades e ela não entrar, aí eu posso considerar que isso é um teto. Agora, isso foge do controle. Eu trabalho todos os dias, deixo o meu melhor todos os dias. Meu trabalho sempre o Ferran falou que aqui o que era
dispor, dividir, sempre compartilhar. Milton, eles têm todos os meus treinos gravados, o clube tem tudo, eu gravo todos os meus treinamentos, guardo para mim, para levar para todos os lugares que eu vou, e deixo sempre tudo compartilhado. Trabalho com o pessoal de análise, que me ajuda muito, análise de desempenho, sobre que modelo a gente usar, os 5 meninos que trabalham comigo, chefiado pelo Gabriel. Tento compartilhar tudo, Natália, tentar colocar todo mundo no jogo. Eu fiz ontem uma reunião com todas as pessoas que trabalham no clube para dar todo mundo uma injeção de ânimo, né, nos jogadores, porque às vezes tem sempre o cara que está, né, um pouco mais para baixo, e eu tento colocar todo mundo envolvido no trabalho. Agora, o que a gente não consegue no futebol é controlar o resultado. Agora, eu juro, eu tenho 36 anos de carreira, cara. Se você perguntar aonde eu fui, desde o São Paulo como goleiro, em todos os clubes que eu passei, os que deram com títulos, sem título, se tem uma coisa que eu nunca fui, foi acomodado, que eu nunca tive preguiça de trabalhar. Muito pelo contrário do que as pessoas pensam, eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto muito do Bahia. Eu entendo circunstancialmente o torcedor vir aqui, vaiar, pedir a saída do treinador, porque eu não levo isso para o lado pessoal. É a figura do treinador. Se fosse o Puco aqui como treinador, talvez eles mandariam você, ou pediriam para você sair. O que eu posso fazer é que eu gosto do trabalho, gosto de fazer, gosto do desafio. E que é pesado para qualquer um, você não conseguir vencer por alguns jogos. Você cair um pouquinho de produção, ou você ter uma boa produção e não conseguir ter o resultado. E eu estou aqui à disposição para continuar trabalhando enquanto eles entenderem. Gostaria muito do apoio do torcedor, gostaria muito que eles gritassem o nome de todos os jogadores, mas eu entendo também que quando o resultado não vem, é mais difícil você, né, puxar essa energia. Hoje eu falei para eles, era uma coisa que a gente ia ter que tirar de dentro para transmitir para o torcedor. Acho que nós conseguimos, mas não conseguimos o mais importante, que é onde a análise é feita de trás para frente, que é do resultado final do jogo para aquilo que foi produzido. Acho que eles produziram bem, acho que a estratégia de jogo contra o Remo foi boa, a estratégia de jogo hoje foi boa, em todos os jogos. Nós tivemos no mínimo, vou colocar no mínimo contra o Remo, 3 gols anulados, e Eric com 2 finalizações dentro da pequena área, Everaldo com finalização na trave dentro da pequena área, inúmeras oportunidades. Hoje, mais do que contra o Remo, mas a bola não está entrando. E aí pesa bastante para a gente, mas o que eu desanimar, ou não trabalhar, ou se acomodar, isso você pode perguntar com qualquer atleta, qualquer dirigente que trabalhou comigo, que todos eles vão dizer quem eu fui, como eu trabalhei em cada lugar que eu trabalhei na minha carreira. Boa noite, professor. No próximo jogo contra o Coritiba, o senhor não vai poder contar com o Eric e com o Rodrigo Nestor. Mas no jogo de hoje em específico, a gente viu um meio de campo um pouco mais físico, né? Um pouco mais combativo, com mais intensidade na marcação e também sem bola. Você acredita que pode ser uma solução para os próximos jogos do Bahia ter um meio de campo com o Azevedo como primeiro volante, o próprio Eric ali um pouco mais à frente, o Rodrigo Nestor entrou no segundo tempo, assim como o Iago Borducci também, que deu mais amplitude pela esquerda. Você acha que pode ser uma solução, uma luz no fim do túnel para os próximos jogos? Eu acho que a força no meio campo... Quando nós montamos esse time em 2024, nós visualizamos um time que, se todos vão lembrar, que encantava a todos para jogar, que era Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton, e naquele primeiro ano com o Cauli baixando, fazendo... E era bonito de ver o time jogar, nem sempre conseguia os resultados, é bem verdade. E nós fomos mudando, e assim, foram as grandes contratações, acho que vocês concordam, em 2024, os 3 caras de meio campo foram os caras que, primeiro o Everton, que mudou, acho que o status, né, de como as pessoas viam o Bahia. Em seguida, Jean Lucas e Caio, que acho que vieram também muito em função dessa vinda do Everton. E hoje nós não temos mais o Caio, quer dizer, não temos mais não, momentaneamente estamos sem o Caio, depois da lesão ele não conseguiu ainda voltar no ritmo que ele jogava. Infelizmente, o Jean Lucas caiu um pouco de produção, e o Everton, eu acho que também nos últimos jogos ele é um cara que tecnicamente é genial e ele influencia muito o jogo. Mas ele também vai cansando com o passar do tempo. Então nós vamos tentar fazer um time que seja competitivo, como a gente foi contra nós botamos o Everton mais à frente aquele dia, mas daí você perde um pouco em velocidade. É sempre um cobertor curto, né? É que nem hoje, Marcos Vitor fez um bom jogo, né? Eu queria escalar o Marcos Vitor, mas o Marcos não gosta de jogar pelo lado esquerdo. Eu não posso tirar o David do centro contra um centroavante tão de área. E aí o Gilberto, eu calculei hoje, teremos, sei lá, 60, 58, 62% de posse de bola, vamos ter por aí.
para a gente controlar o jogo. Então o Gilberto era melhor para construir. Eu queria o Juba mais à frente no jogo de casa. Eu precisava, e o Canu se predispõe a fazer essa função. Mas eu sei que é triste para mim deixar um cara que fez um bom jogo como foi o Marcos Vitor fora. Mas ele diz para eu não me sinto bem, professor, lá. É melhor o senhor colocar um outro, e eu tenho que arriscar, né? Mas foi legal de ver o Marcos Vitor jogar, foi legal hoje ver o Canu voltar. Eu lamento que não veio o resultado, mas é uma coisa que me corrói também como torcedor. Só que eu sou o profissional, eu tenho que voltar amanhã lá, depois de amanhã no caso, que amanhã vai ser o descanso deles, e começar tudo de novo, cara. E não deixar com que os caras desanimem, que eles continuem tentando. E todos os jogos são difíceis. Você vê o Curitiba foi hoje e meteu 3 no Santos, né? O Cruzeiro que veio aqui, que jogou bem contra a gente e tudo, foi lá, empatou com o Palmeiras. O Palmeiras, que é um bom time, foi lá, empatou com o Remo. Então, assim, é um campeonato muito parelho. E eu concordo uma coisa com você, que a melhora de força física no meio talvez seja uma área de escape para a gente evoluir no que a gente perdeu na parte técnica, tentar compensar com parte física, especialmente em jogos fora de casa. Boa noite, Rogério. Eu ia perguntar justamente sobre o Marcos Vitor, mas Desculpa. Você já antecipou aí, tá tranquilo? Ainda seguindo até essa linha de protestos, Rogério. Sim. Você já falou que trabalha, o quanto gosta do Bahia, o Sim. quanto gosta de trabalhar. Eu até costumo brincar algumas vezes e digo assim o termo, eu digo, o Rogério ele é sequelado por trabalho, como se fosse 24 horas de trabalho. Mas o resultado não vem, Rogério. E um protesto do torcedor, aquela cobrança, coisa que você já vive no futebol Sim. há muito tempo. Acho que a pergunta, para ser mais clara, para responder direto para o torcedor, o Rogério, o grupo a gente sabe como trabalha, não vai mudar, mas o Rogério se sentindo não pressionado, mas até ofendido por tudo que tem acontecido, pediria para sair, falaria, ó, já que a torcida está fazendo dessa forma, vamos interromper aqui e cada um segue seu rumo? Deixa eu te falar, você abandonaria a tua profissão se alguém te ofendesse? Não. Não? Você continuaria sendo repórter, você continuaria com o teu canal, continuaria subindo teus inscritos? Você acharia justo você fechar teu canal porque alguém te ofendeu? Não. Você acharia justo alguém que xingou você sair do teu trabalho? Quantos aqui, trabalhadores que vêm ao estádio, se ponham nesse lugar? Se você fosse ofendido no seu trabalho, você largaria o seu trabalho? Uma coisa que você ama, se é que você ama, claro, se é que você gosta daquilo que você faz. Você gosta daquilo que você faz, que eu sei, porque eu cheguei aqui, você tinha acho que 60 mil inscritos, hoje você tem... Quanto? Tinha menos de 50. Menos de 50, não sei, hoje você tem mais que o dobro, acho que você tem que isso. Então, assim, a vida consiste muito nisso, cara. No que você é apaixonado por fazer. Eu sei que eu tenho capacidade. Eu sei que os atletas acreditam em mim. Eu sei que o modelo de jogo é bom. Eu sei que muitas vezes você tem lesões, você tem saídas de jogador em momentos chave do campeonato. O jogo contra o Higgs é um momento chave que nós tínhamos lesões que burlou o jogo que nós precisaríamos fazer para aquele jogo. Mas dói muito você ser eliminado numa competição, agora, se cada um que me vaiasse na vida ou me ofendesse num estádio, que é público, tá? Você tem que saber distinguir. Eu sou muito bem tratado, eu vou em pouquíssimos lugares. Ah, não, porque vai ter que ficar em casa. Não, mas eu trabalho 12 horas por dia e fico 12 horas na minha casa. E não... Você me viu alguma vez na noite, na rua, em qualquer lugar aí? Você me viu alguma coisa? Nunca. A minha vida é trabalhar, cara. Agora eu penso você que tem um canal que cresceu, você fecharia teu canal porque alguém te ofendeu? Ou porque falasse que você não tem capacidade? Então, assim, isso é o que eu penso da vida, tá?